Olá, tudo bem? Sou Minoru Ueda. No vídeo de hoje eu quero conversar com você o quanto que as emoções positivas, a inteligência emocional faz parte do nosso dia a dia para a gente realizar o nosso propósito, para a gente a nossa jornada de vida, nosso propósito de vida profissional, pessoal, o quanto isso impacta as emoções positivas. Para isso eu vou fazer uma conversa aqui com esse fantástico livro chamado Inteligência Emocional 2.0, que eu estou relendo. Eu comecei a ler a primeira vez que eu li foi em abril de 2017. Eu sempre gosto de anotar aqui a data que eu comprei o livro, eu comecei a iniciar, e quando tem a minha segunda releitura, que é agora. Só que aprendi com meu tio que ele desenvolvia muito isso, ele colocava sempre os livros, os títulos, a data, né, para ver a oportunidade. A gente observava aqueles livros amarelos, assim, e a gente falava, né, eu e os filhos dos meus primos, a gente ia brincar na biblioteca e a gente olhava aqueles livros amarelos, eu falava assim, nossa, seu pai leu todos esses livros, aí os meus dois primos, não sei se leu, né, mas ele lia, sim, alguns livros, porque ele gostava muito de literatura e dava para perceber, porque ele também anotava, né, a gente anota. Hoje, agora, eu descobri esses adesivos transparentes aqui para a gente também destacar tudo isso. Mas eu continuo anotando com os lápis aqui. E é interessante que antes eu anotava com caneta. Esse é um grande desafio, porque depois que eu comecei a conviver muito com os livros em sebos, né, comprar livros usados, eu acho importante a gente anotar a lápis, porque a gente também, quando a gente doa, você vai apagando, né? Você vai apagando. E eu lembro que quando eu fiz 18 anos, eu já trabalhava nessa organização já há 4 anos, mas como muitos de vocês, nós iniciamos, né, a trabalhar muito cedo. Quando eu fiz 18 anos, no cartão do que o pessoal fazia, eu trabalhava na área de comunicação e treinamento, então o pessoal criava os seus próprios cartões, o pessoal desenhava tudo isso. E um dos meus mentores, né, um dos meus mentores aqui, ele escreveu, né, no cartão a lápis e cortou um pouco a borracha, um pedacinho de borracha. Ele falou, olha, eu estou escrevendo, e ao final da frase, ao final da mensagem, ele falou assim, provavelmente daqui a alguns anos, tudo isso não vai valer, talvez não faça muito sentido. Então, segue aí um presente que é a borracha para você apagar. Genial, hein? Olha que legal. Mas no vídeo de hoje eu quero conversar com você. Isso também é inteligência emocional, né? De você apagar, né? Virar a página. Porque às vezes a gente, de tanto ficar repetindo alguns desafios, alguns problemas, isso vai ficando marcado, né? Fica marcado nas nossas conexões neurais. De tanto falar, de tanto falar. Mas por que a inteligência emocional e as emoções positivas, elas estão muito ligadas ao nosso propósito aqui? E para isso, tem uma das frases geniais que eu também gosto muito, né, de anotar, e algumas frases de reflexões, porque esses pensadores, por exemplo, o Frederick Alexander, tem uma frase bacana sobre o Frederick Alexander. Foi um ator, foi um dramaturgo australiano que ele observou, começou a ter problemas de voz, e ele desenvolveu depois toda uma metodologia que o quanto que a nossa postura corporal influencia também nas questões emocionais. Muito bonito o trabalho do Dr. Frederick Alexander. As pessoas não escolhem seus futuros, elas escolhem seus hábitos, e seus hábitos determinam seus futuros. Então, os hábitos impactam no nosso futuro. Eu tenho observado cada vez mais em sala de aula, principalmente os mais jovens. Quando eu falo os mais jovens, você vai dar risada, né? Todos aqueles abaixo de 40 anos. Antigamente, jovens era aquele pessoal que estava na faixa, né, no ambiente corporativo, né, 20, 30 anos. Mas os mais jovens, abaixo de 40 anos, a gente tem trabalhado muito a questão do propósito nas organizações, utilizando a ferramenta do Ikigai, né? Então, tanto o Ikigai corporativo quanto o Ikigai pessoal. Mas o guia é Ikigai. Ikigai é o encontro, o Ikigai significa sentido da vida.
é uma expressão japonesa, estudado principalmente pelos antropólogos e pelo neurocientista Kenmoji, no livro Ikigai, que eles desenvolveram todo um estudo, né? Tem todo um estudo de regiões do mundo com mais pessoas centenárias. E dentre elas tem a região da Itália, a região da Grécia, região da Costa Rica, região dos Estados Unidos, na Califórnia, eles chamam de Zona Azul, e o Ikigai, a maior quantidade de pessoas centenárias com qualidade de vida foi percebida na ilha de Okinawa. Então, observaram que todos eles tinham um encontro de 4 questões, de 4 perguntas e de 4 práticas. Fazer o que ama, desenvolver cada vez mais com isso seus pontos fortes, suas habilidades, seus conhecimentos, tendo então uma atitude, né, nesse aspecto. Você já está pensando no chá, né, conhecimento, habilidade e atitude. É remunerado financeiramente ou emocionalmente, ou remuneração sentimental, uma remuneração que tudo isso que gera, né, bons neurohormônios, né, dopamina, serotonina, oxitocina, e deixa um legado. Então deixa um propósito. Então quando a gente trabalha em sala de aula, a gente faz essa combinação desses aspectos. Quando eu trabalho a mentoria, eu faço a combinação do Ikigai. Quando eu faço o meu próprio processo de Ikigai, é observar o equilíbrio, né? Tudo é um equilíbrio, pessoal. Às vezes, hoje, você está sendo remunerado para você está bem remunerado, mas todavia não tem um alinhamento com o que você ama. Talvez não tenha um alinhamento com seus pontos fortes. Talvez tudo isso você está desenvolvendo, mas você sente que não está tendo uma contribuição para a sociedade. Então, quanto que as competências emocionais, o quanto seus hábitos no seu dia a dia, por isso que eu fiz essa ponte com essa frase do Alexander, né, do Frederick Alexander, que as pessoas não escolhem seus futuros, elas escolhem seus hábitos, e seus hábitos determinam o seu futuro. Então, quando a gente está trabalhando o propósito nas organizações, o propósito nas devolutivas aqui na conversa com os mentorados, eu trago sempre os hábitos, os nossos hábitos ligados à inteligência emocional, os nossos hábitos que desenvolvem as emoções positivas para ampliar e construir todo um processo, seja de construir relacionamento, seja de ampliar, né, a nossa criatividade. Inclusive, esse é o estudo da doutora Bárbara Frederickson da Psicologia Positiva na obra Positividade. Mas a conversa aqui é com a Inteligência Emocional 2.0 dos autores Travis e com o Jean. Nesse livro, tem questões muito práticas, e dentre as questões muito práticas, eu creio que um dos principais hábitos que a gente tem que desenvolver nessa sociedade de muita correria, de muita informação celular, né, de redes sociais, é estar presente. E uma das maneiras fantásticas de estar presente, você gerar um fluxo, um flow, né, nesse processo, é você desenvolver a escutativa. Até aqui vale um comentário aqui que às vezes eu fico pensando, né? Às vezes as pessoas falam assim, vamos entrar em flow como se fosse um ritual do segundo, da terceiro astral, da galáxia. Não, pessoal, na questão do flow, do fluxo do Dr. Mihaly Csikszentmihalyi, é uma questão prática. Uma das questões práticas é você praticar empatia. Uma das questões práticas de você praticar empatia, que é uma das competências emocionais, é praticar a escuta. E o que dificulta a escuta? E aqui os autores, eles trazem 4 questões que a gente tem que parar de fazer, de parar de ter esse hábito. Por isso que essa questão do hábito, para que a gente cria um ouvir bem, ouvir com uma escuta empática, né? Eu também acho muito confuso essa coisa assim, uma coisa é ouvir, outra coisa é escutar. Na realidade, a expressão mesmo não tem validade. O que tem validade é a sua atitude e seus hábitos, né? Então, por exemplo, parar de falar. Ueda, mas é lógico, mas você tem que parar de falar. Eu lembro de um executivo que nós estávamos fazendo a mentoria, foi muito interessante, porque eu trabalhei a mentoria
com o executivo principal e nós estávamos fazendo todo um trabalho de liderança positiva e liderança coach positiva com a equipe. Mas o trabalho iniciou por conta de uma das diretoras que fez toda a contratação e o CEO, né, não participava, tudo isso. Mas aí ele começou a observar que os líderes já estavam tendo outras atitudes, já estava tendo um processo de engajamento, né, do flow, né, porque o flow é a combinação fantástica das competências e com os desafios. Então, a empresa estava com desafios, estava gerando cada vez mais o flow, as pessoas estavam trabalhando o processo do seu engajamento, das suas competências, e estava gerando, então, resultado para a organização. Então, como o bolso é um dos aspectos mais importantes para acionar a questão mais racional, depois de um tempo, nós iniciamos a mentoria com esse CEO. E esse CEO, ele comentava assim, Ueda, eu estou praticando tudo isso, mas as pessoas não estão participando, elas não estão falando. Aí eu falei assim, mas o senhor para de falar? Ele falou, não, eu dou um tempo, eu dou um tempo. Eu falei, mas como que o senhor dá um tempo, né? Como para as pessoas falarem? E olha que legal, né? Isso é bacana, porque uma das questões que comprova a importância de a gente se autoconhecer é que a gente tem pontos cegos. E um dos pontos cegos é o nosso rosto, são os nossos gestos. Aqui, quando a gente está nesse momento de online, aqui desse canal do YouTube, eu estou vendo aqui, né? Eu estou me vendo, mas uma das melhores coisas bacanas que vocês me oferecem de feedback é você se inscrever. Então, eu convido você a se inscrever no nosso canal. Então, inscrever é um feedback para mim. E aí, conversando com esse executivo, eu falei assim, qual é o feedback que o senhor tem que as pessoas não estão participando? Quando eu dou a palavra para as pessoas, elas ficam em silêncio, é o feedback imediato. Eu falei, ok, mas o senhor observa, o senhor tem autoconhecimento de como que o senhor expressa esse momento do espaço para as pessoas falarem? Quando está faltando mais ou menos uns 10 minutos, eu falo assim, então, pessoal, agora participa, tal, e olho para o meu relógio, falo, 10 minutos aqui, pessoal, né? E eu fico olhando para o meu relógio. Falei, então, esse talvez é um ponto cego que isso está dificultando o relacionamento, mas, Wendel, eu só olho para o tempo aqui. Aí, nesse momento, isso é bacana. Isso é bacana. Se você recebe alguns feedbacks e que talvez você fale, não, isso não ocorre. Isso não ocorre comigo, eu não tenho esse ponto cego, eu não faço caras e bocas. Então, faz um trabalho a gente chama isso de feedback 360. Você procura pelo menos 3 pessoas da sua convivência em áreas diferentes. De repente, uma pessoa da família, um amigo que trabalha com você, uma amiga que trabalha com você, e um amigo que convive com você na sua vida social, no voluntariado. E pergunta, olha, todas as vezes, que foi no caso lá, né? Todas as vezes que eu dou espaço de tempo para você falar, como que eu escuto você? Eu faço caras e bocas? E foi bacana, porque na reunião, depois, que eu pedi para ele fazer, ele veio dando risada e ele escreveu, ele até pediu para as pessoas escreverem no papel, né? Os 3, né? Então, as 3 pessoas com as quais ele pediu, uma pessoa da família, um amigo e uma pessoa que trabalhava, os 3 disseram que ele fazia caras e bocas além de ficar olhando no relógio. Ele ficava batendo no relógio. Assim, então, pessoal, estou dando tempo. Pressão, né? Comando e controle, isso é um dos aspectos da liderança tóxica, né? Comando e controle é perigoso quando você tem de forma cotidiana, né? O comando e controle, sim, é importante em alguns momentos, mas no momento que você está pedindo participação da inovação e da criatividade, esse é um grande desafio. Então, não é só parar de falar. Agora, é bacana esses aspectos que ele compartilha esses 3, porque todo projeto, todo plano de ação tem que depender, sempre falo, em todas as reuniões, isso é bacana, todas as reuniões, toda a devolutiva que você, de repente, faz, ou como líder, ou como consultor, como consultora, eu falo isso porque 3 semanas atrás, eu fiz uma palestra, foi uma palestra aberta, e participaram várias pessoas, e dentre elas, uma jovem consultora, né, que trabalha com inteligência emocional. Ela falou assim, professor, eu tenho
eu fui indicado, uma amiga compartilhou o seu vídeo, e então, compartilhe esse vídeo para um amigo, para uma amiga, mesmo que de repente você acha que ela não precisa, né? E essa nossa agora amiga, porque eu compartilhei vários livros e hoje ela está acompanhando o nosso canal, ela falou, olha, eu sou professora dessa área, eu ministro aula sobre comportamento humano, tudo isso também nas organizações, e eu gostei muito quando você sempre fala esse aspecto, que toda devolutiva ou toda reunião tem que gerar um plano de ação que dependa 99% da própria pessoa. Por quê? Se você colocar plano de ação que dependa da outra pessoa, provavelmente vai ter uma autossabotagem. O que é autossabotagem? Eu não fiz isso porque a economia mudou, porque o tempo mudou, porque a outra pessoa não fez, porque a outra pessoa não acordou, porque a outra pessoa não entregou o relatório. E aqui eles dizem 3 questões muito legais. Parar com o monólogo interno. Então, quando você está no processo de escuta, parar com o monólogo interno, sabe? Aqueles monólogos ruidosos. Eu sempre comento aqui. Além de ser um monólogo interno, é um monólogo ruidoso. Então, você fica lá pensando assim, eu estou ouvindo o Eda, mas eu preciso lavar louça, eu estou ouvindo o Eda, mas eu preciso agora ter uma reunião agora, eu estou com o Eda. Por isso que nas salas de aula, isso é muito legal. Durante muitos anos, eu ministrei aulas. A minha primeira formação foi na área de história, né? Então, eu ministrei, né, aulas no período noturno das escolas e depois também como aluno eu sempre verificava, sabe, aquela última aula à noite, o pessoal cansado, a maioria já trabalhava, né, e tudo isso, aí chega um dos alunos, o professor fala, alguma dúvida? Aí sempre tinha aquele aluno que levantava e lá ficava a pergunta, faltava 10, 15 minutos, por isso que eu falo, última aula, 15 minutos, pessoal, 15 minutos antes, o pessoal já desliga, já fica aqui, fica com os monólogos, aqui que eu vou fazer, eu vou pegar um ônibus, vou pegar, tá chovendo, tudo isso, né? Então eu como professor, faltando 15 minutos, eu não pergunto mais nada, eu só falo, né? Já vou fazendo as conexões e tudo isso. Terceiro, então, primeiro parar de falar, segundo parar com o monólogo interno, terceiro, tentar adivinhar o que o outro vai falar. Tentar adivinhar, né, o que o outro vai responder. Então, aqui é muito, muito, muito importante. Às vezes, o fato de você conhecer a pessoa, de conviver mais tempo, essa pessoa já trabalha comigo, essa pessoa já vive comigo, você tenta adivinhar. E quando você tenta adivinhar, você desliga a sua atenção, porque, de novo, você começa, olha como está ligado, você fica com um monólogo interno, tudo isso, e você tem vontade de falar. Aí você fica olhando só na respiração, na jugular da outra pessoa para poder falar, né? E o outro, que também tem a ver com essa questão, é parar de que a gente possa responder. Aqui é fazer com que no seu dia a dia você escute para entender e não para responder. Viu como está encaixado? Parar de falar, parar com o monólogo interno, parar de tentar adivinhar o que o outro vai falar e parar de tentar responder aquilo. Mas primeiro, para você responder, você tem que entender o que a outra pessoa fala. Então, está falando. Por isso que esse é um hábito que é muito conectado ao nosso processo de um propósito. Se você tem um propósito de melhorar a sociedade, um propósito de tal, você tem que melhorar os seus relacionamentos e os seus hábitos. E quando a gente fala muito para os jovens no nosso dia a dia, e olha que interessante, teve uma jovem trainee que ela deu esse feedback, ela falou, professor, em casa todo mundo fala, todo mundo fala que eu comunico sempre muito bem, né? E às vezes eu não consigo compreender o que a outra pessoa está falando. Mas eu estou tentando. Ela falou assim, eu estou praticando a sua frase. Eu falei, que frase? Estou no processo de. Sim, porque isso mantém a nossa mente como um todo, que a gente está num processo de evolução. E ela comentou comigo e falou assim, mas professor, isso está me deixando muito ansiosa. E olha que bacana. A ansiedade, no processo do flow, das explicações
do Dr. Mihaly Csikszentmihalyi, dos estudos, a ansiedade ela já está num processo de chegar no flow, porque a ansiedade é o indicador. Eu já estou consciente dos meus desafios e estou desenvolvendo novas habilidades e novos conhecimentos aqui. Então, nesse momento, eu comentei com essa jovem trainee, essa jovem executiva já, falei para ela o seguinte: começa a aplicar também a estratégia de ter um processo de autoempatia e observar o seu processo de evolução. Você está começando pequeno, por isso o Keymoji, no livro Ikigai, ele compartilha com a gente os 5 passos do Ikigai, né? Comece pequeno. Então, no caso dessa jovem, comece pequeno, você está começando pequeno, então você já está conseguindo parar de falar. Você já está conseguindo diminuir, né, a resistência de ficar pensando em outras coisas. E ela disse o seguinte, né, com muitos, talvez a gente, né, viciado no celular, fala assim, eu praticava a escuta com o celular, né, não, tô comendo. Então, traz a escuta aqui, né, crie a atenção com intenção, né, a atenção intencional, né, então é a atenção com a intenção de escutar o outro. Esse é um estudo muito bacana, que foi desenvolvido, muito legal, um estudo muito interessante, comprovando o quanto que o impacto do celular, ele dificulta a nossa atenção na direção de automóvel. Eles fizeram esse estudo, é muito bacana, é um estudo do livro Gorila Invisível, acho que está no outro armário, até já vai ser para o outro vídeo. Gorila Invisível é um estudo que eles observaram com profissionais que trabalham com direção defensiva e com o celular ao lado. E sabe aqueles testes que eles colocam vários obstáculos de carros, assim? E isso impactou. E um outro estudo que eles realizaram, isso foi um estudo muito legal, quando começaram a ter muitas bicicletas. Então, por que estavam tendo muito acidente de bicicletas? Acho que foi na Inglaterra, na Grã-Bretanha, esse estudo. E porque assim, carro, moto e bicicleta. Se você é do século passado, você tem essa relação. A nossa atenção estava para automóveis. Depois começaram a surgir várias motocicletas. Então, muitos acidentes de moto. E depois, acidentes com bicicleta, porque a bicicleta não fazia parte daquele cenário. Então, por isso que a atenção plena ela é muito importante. A atenção com uma intenção para escutar a outra pessoa. Então, para isso, a gente tem que libertar-se, que é o segundo passo aqui do Ikigai, né? Liberte-se um pouquinho do seu celular. Busque harmonia e sustentabilidade. A harmonia e sustentabilidade através da empatia, então, através dessa escuta. Descubra a alegria das pequenas coisas. Aqui sim, aqui que eu dei essa devolutiva para essa aluna. Eu falei assim, festeje que você já deixou de lado o celular, que você está numa atenção plena. Se premie. O cérebro é importante a gente ter uma autoempatia para gerar a nossa autoeficácia, estudada e principalmente pelo Dr. Alper Bandura. Quando você se reconhece em algo, isso vai criando uma emoção positiva ou emoções positivas. E esteja presente aqui e agora. E foi muito legal porque quando eu estava fazendo a devolutiva com ela estava sem celular. Né? Estava com a atenção plena, né, nesse processo. Então, nesse livro da consciência, da inteligência emocional, vamos repassar para ouvir bem. Pare de falar, pare com o monólogo interno, com as combinações mentais, pare de tentar adivinhar o que a outra pessoa está falando e desenvolva cada vez mais a escuta para entender do que para responder.